Olá, eu me chamo Renan Ferreira. Essa aula foi contemplada pelo PROAC Expresso Lab e ela se chama O Processo de Travessias enquanto Prática Criadora. Nela eu vou contar um pouquinho sobre como eu percebo as travessias, a caminhada enquanto uma prática artística. Vou mostrar algumas referências, alguns livros que me inspiram nesse projeto e vou fazer uma facilitação para se você quiser fazer uma caminhada aí na sua cidade também. Eu queria começar essa aula com uma frase do Antônio Cândido, que ele diz: tempo não é dinheiro, tempo é o tecido das nossas vidas. Bom, como eu falei ali no começo, essa aula ou esse compartilhamento de processo é parte de um projeto meu que se chama Manifesto contra a Pressa. Esse projeto surgiu ali em meados de 2018, em que eu comecei, sem saber muito porquê, comecei a andar na cidade de São Paulo, fazer longas trajetórias e registrar isso em vídeo e em texto. Esses processos artísticos que a gente começa a fazer antes de dar forma para eles. Eu comecei a andar e andar e andar e perceber que quando eu caminhava na cidade de São Paulo, eu ressignificava um pouco a minha presença dentro da cidade. Eu comecei a perceber a cidade de uma forma diferente e perceber que um tempo mais lento ele ampliava a minha percepção do meu entorno. Eu comecei a perceber que eu andar alguns caminhos conhecidos, então eu comecei a fazer trajetórias da minha casa até um local de trabalho que eu precisava ir, e ao invés de ir de ônibus ou de bicicleta, que eu uso bastante, eu fazia esse trajeto a pé. E aí eu percebi o quanto fazer esse trajeto a pé me abria os poros para que eu entendesse a cidade e me entendesse dentro da cidade de outra forma. A partir disso eu comecei a pesquisar um pouco sobre os artistas que fazem deriva, os artistas que fazem travessias também, né, que são longas caminhadas, e comecei a me entender dentro desse mundo enquanto um performer caminhante. E aí eu comecei a projetar algumas caminhadas, em que eu escolhia um ponto de partida e escolhia o ponto de chegada. Então eu fiz algumas caminhadas em 2018 na cidade de São Paulo, fiz da Praça da Sé até o bairro de Perus, que é um dos últimos bairros aqui da Zona Norte, tentando ir do centro até um limite da cidade de São Paulo. Fazia alguns caminhos do centro de São Paulo até algum lugar que eu precisava ir e sempre registrando isso em texto e em vídeo sempre que eu podia. Em 2019 eu comecei a sentir vontade de fazer algumas trajetórias mais longas e que não fossem no ambiente da cidade, que fossem em estradas. Então eu fiz duas longas travessias. Eu fui da cidade de São Paulo até a cidade de Atibaia andando. Foram 15 horas de caminhada, são 66 quilômetros no total. E do ano novo de 2019 até 2020, eu fiz de Porto Seguro até Salvador, na Bahia. São 560 quilômetros no total, né? A trajetória, em que eu andei por volta de 300 quilômetros em 9 dias. Que também é outra forma de perceber esse espaço da estrada, que é um espaço feito para os carros, e não só para os carros, ele é feito para alta velocidade, e é um espaço em que a gente, por andar nele sempre de carro ou de ônibus, a gente entende ele enquanto um território de passagem. E aí eu fiquei com muita curiosidade de entender aquele território, o que existe nele, né? O que é que existe nessa estrada, quem são as pessoas que moram perto de estrada e como é fazer essa trajetória, o que aconteceria com o meu corpo e com a minha presença se eu fizesse uma trajetória tão longa num lugar que é projetado para não se estar a pé. Essa minha pesquisa, ela partiu de um interesse meu de falar sobre a pressa, principalmente para a gente que mora em grandes centros urbanos como São Paulo, em que a gente é tomado a todo momento
com algumas lógicas que teoricamente são feitas para que a gente ganhe tempo. Então, o que eu percebo e penso é que cada vez mais a gente tem sido acelerado pelo mundo, não é nem a gente que tem acelerado o mundo, porque a gente não tem esse poder, mas o mundo tem acelerado a gente e com a narrativa perversa de que acelerando a gente ganha tempo. E na verdade o que eu penso é que esse é um projeto de sequestro da nossa presença no mundo. O que eu percebo andando é que quanto mais eu ralento o tempo, quanto mais eu dou espaço para que eu esteja sozinho com o meu corpo na cidade, num tempo que não é o tempo da produção, que não é o tempo da indústria, do mercado ou do celular, da tecnologia, quanto mais eu me dou espaço para viver a lentidão, mais a minha presença se amplia. Eu trouxe alguns livros para vocês que eu queria mostrar. O primeiro é esse daqui, que se chama Walkscapes, O Caminhar como Prática Estética, do Francesco Careri, que é um professor italiano, e é um livro incrível, e eu quis ler aqui a orelha do livro mesmo para vocês, que é um resumo bom do que vocês vão encontrar aqui dentro. O andar é um ato cognitivo e criativo capaz de transformar simbólica e fisicamente tanto o espaço natural como o antrópico. Este livro narra uma história da percepção da paisagem através do ato de caminhar, do nomadismo primitivo às vanguardas artísticas do começo do século XX. Francesco Careri revisa algumas das propostas históricas que conceberam o ato de deambular não só como uma ferramenta de configuração da paisagem, mas como uma forma autônoma de arte, um instrumento estético de conhecimento e de modificação física do espaço atravessado que se transforma em intervenção humana. Esse livro ele é quase obrigatório para quem quer começar a pensar na deriva e nas travessias enquanto uma prática artística mesmo, porque o Francesco Careri é um arquiteto italiano que ele vai fazendo essa trajetória da arquitetura para o mundo artístico, porque ele diz que ele vai percebendo que a caminhada sempre foi uma forma de intervenção humana na paisagem do mundo, e o quanto isso estava sendo passado despercebido pelos arquitetos e sendo resgatado pelos artistas. Esse livro aqui, chamado Novas Derivas, do Jacopo Crivelli Visconti, é um livro muito, muito interessante para quem quiser conhecer um apanhado de artistas que pensam há muito tempo a travessia enquanto um projeto artístico, enquanto um projeto de intervenção no mundo, enquanto um projeto performativo de interação com a cidade. Então ele faz um apanhado de vários artistas e de vários tipos de deriva. Isso que eu acho mais interessante desse livro. O quanto que essa linguagem artística ela é ampla, o quanto que ela é diversa e quanto que ela possibilita múltiplas linguagens, múltiplas ideias de intervenção no mundo mesmo. Um livro muito, muito interessante, chama Novas Derivas. Esses dois livros que eu queria mostrar para vocês, eles não são exatamente sobre o mundo da arte, vamos dizer assim, eles podem ser mais livros sobre política, mas eles são livros que me ajudam muito a perceber a aceleração do mundo e perceber a aceleração colocando um olhar crítico sobre isso, para a gente não ser levado sem que a gente perceba nesse estado de ansiedade permanente que eu acho que é muito sintomático da contemporaneidade. Esse primeiro aqui se chama Depois do Futuro, do Franco Berardi, outro italiano. E aqui, bem no comecinho do livro, ele diz: velocidade e aceleração desempenham um papel fundamental na história do capitalismo. O capitalismo é o sistema da expansão econômica constante, mas não se pode falar em expansão sem falar em aceleração do tempo de trabalho e intensificação do gesto produtivo do operário.
A principal noção da economia moderna é a produtividade, que significa a quantidade de produto por unidade de tempo. A produtividade tem que ser constantemente incrementada se almeja a continuidade da expansão econômica. O incremento da produtividade se dá em função da aceleração do gesto produtivo, ou seja, do aumento da velocidade. Esse livro é muito interessante porque ele vai contando um pouco a história das revoluções industriais na história do capitalismo e do quanto que se percebeu em algum momento dessa trajetória que a produtividade viria de fato não só pela incrementação da indústria, das máquinas, da automação, mas principalmente pela aceleração do gesto produtivo do operário. E a gente perceber isso na gente hoje, o quanto que o nosso gesto produtivo é acelerado, é interessante a gente ver de onde isso surge, por que isso nasce, para a gente poder olhar criticamente hoje a aceleração da forma que a gente trabalha. E esse último livro, que se chama O Pensamento Sentado, sobre glúteos, cadeiras e imagens. É um livro do Norval Baitello Jr., que é um professor brasileiro, e que ele vai contando de uma forma muito interessante, quase lúdica. Ele vai contando a história da humanidade, desde o nomadismo e tudo, até chegar na história, dentre mil outras coisas, mas o que interessa muito, na história da cadeira, enquanto uma grande invenção contemporânea e como ela tem sido hipervalorizada no século XXI, para que a gente cada vez mais se veja confortável, assentado sobre as nossas cadeiras, sobre as nossas poltronas, sofás, cadeira gamer, para que a nossa imaginação seja levada pelas telas. Então ele vai contando um pouco a história da cadeira dentro do mundo contemporâneo. E eu separei um trechinho sobre isso para vocês. O lugar onde estamos de fato, sempre sentados, é o lugar inóspito, que não se deixa habitar porque está invadido pela ventania das imagens visuais e sonoras da mídia. Se a hominização foi ditada pelos deuses do vento, levando o homem a seguir sempre por caminhos imprevistos e surpreendentes, a civilização foi regida pelas divindades da terra, do assentamento e da fixidez. E a nova mobilidade ou novo nomadismo são uma reunião paradoxal de imobilidade com fluidez. As imagens fluem celeremente e nós surfamos virtualmente nelas enquanto o corpo, em torpor, está sentado em alguma cadeira. Sem alma ambos, corpo e cadeira. É bom enfatizar, corpo sem alma e cadeira sem alma. E para finalizar esse nosso encontro virtual, eu queria convidar quem estiver assistindo a fazer uma travessia na sua cidade ou onde você estiver. Então eu queria explicar um pouquinho como é o meu processo de escolha desses lugares. O conselho que eu dou, se é a primeira vez que você vai fazer um trabalho dessa forma, é que você faça como eu fiz nas primeiras travessias que eu escolhia, em que eu fazia um trajeto circular. Eu começava e terminava no mesmo ponto. Para isso, é bom que você planeje o trajeto mesmo, que você veja, pode ser até pelo Google Maps, que você estude um pouquinho por onde que você vai passar, onde que você vira, quais vias você vai pegar. Outra dica ótima é você fazer um trajeto que você já conhece. As primeiras ali no começo, quando eu estava começando a andar na cidade, eu pegava caminhos que eu já fazia há muito tempo. Isso também é muito interessante porque é uma oportunidade de você revisitar lugares que você conhece já, espaços que você já passou muitas vezes e que andando a pé você vai ter a oportunidade de ressignificar ele, reperceber esse espaço, redescobrir esses lugares que você passa diariamente sem perceber. Depois que você fizer a sua caminhada, eu queria convidar todos vocês a fazer um procedimento de escrita automática.
que é uma escrita que eu faço muito até hoje, que consiste em estipular um tempo de 1, 2, 5 minutos em que você vai ficar escrevendo sem parar no papel. Depois de caminhar, é libertar a mente mesmo e tentar conectar o que você está pensando com o que você está escrevendo sem parar, sem tentar dar lógica, sentido ou nenhum formato para esse texto que vem para o papel. Deixar as ideias fluírem mesmo, para que você tente libertar a sua cabeça para escrever o que você quiser. Você pode partir do que você está vendo no momento, do que você lembra na caminhada, do que você está sentindo. A ideia só é que você escreva no papel sem parar. Depois de realizada a sua travessia, eu queria fazer um último convite para vocês, que é de enviar esses textos nesse e-mail que está aparecendo, para que a gente consiga fazer uma rede de compartilhamento, para que a gente consiga se falar, trocar algumas ideias e quem sabe no futuro até combinar uma travessia juntos aqui na cidade. Queria muito agradecer quem estiver assistindo, espero que tenha te ajudado ou tenha te interessado de alguma forma. Esse projeto é muito importante para mim e é importante compartilhar as nossas ideias, é importante a gente estar junto. Espero que tenha te interessado assim como me interessa também. Até mais.